Ele quer te encher da presença dEle. Ele quer te presentear com o maior de todos os tesouros, que é o Espírito Santo, que é o seu nome no livro da vida, que é a eternidade. Porque aqui, nesse mundo, tudo passa e passa rápido. Mas Ele quer nos presentear com a eternidade, com a vida eterna. Então olhe para a sua alma nesse momento, espiritualmente falando. Reveja as suas atitudes, os seus pensamentos. Reveja quem você estava sendo até então. E se você estava vivendo no erro, no pecado, nas falhas, imagina passando um filme na sua cabeça agora, ou como se você estivesse na frente de uma televisão e passando esse filme da sua história, da sua vida, as suas faltas, os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões. E é como se você fosse se curvando, dobrando os seus joelhos, se humilhando, se envergonhando de você mesmo, chorando, se arrependendo aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que sem o Senhor Jesus você nada pode fazer. E quando há essa sinceridade, quando você cai em si e reconhece as suas faltas, reconhece as suas fraquezas, as suas falhas, sem ficar apontando erros de ninguém, mas os seus erros, e você os abandona, e você decide abandonar essa vida ilícita, você está aos pés do Senhor Jesus dizendo: eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. Eu não quero mais te decepcionar, meu Senhor. Eu não quero mais te entristecer, meu Pai. Eu não quero mais viver distante do Senhor. Eu não quero mais viver afastado do Senhor. Eu não quero mais ter nome de que vive e está morto espiritualmente para o Senhor. Eu não quero mais carregar essa mágoa. Eu não quero mais carregar esse rancor, esse orgulho, essa presunção, esse egoísmo. Eu não quero mais viver longe da tua presença, longe do teu Espírito. É como se você tivesse fazendo o que Zaqueu fez naquele dia que subiu numa árvore para poder ver o Senhor Jesus, devido à sua estatura que era pequeno. É como se você estivesse se humilhando, se rendendo e fazendo de tudo agora para poder ver Jesus. E o Senhor Jesus, passando por aquele caminho, o Espírito Santo falou com ele, certamente disse: olha para a árvore, porque tem alguém aí que quer te conhecer. Olha para a árvore, porque tem alguém aí que está morrendo de sede do Senhor. Tem alguém aí na árvore que está decidido a te encontrar. A multidão não fez Jesus parar. Jesus estava caminhando e a multidão seguindo ele. Em nenhum momento ele parou, porque ele não viu em ninguém da multidão o que ele viu em Zaqueu: a vontade, a sinceridade, a sede de conhecê-lo. E ele parou diante de Zaqueu, debaixo da árvore, e disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Interessante que Jesus falou: desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Porque não ontem, anteontem, porque foi hoje, foi naquela hora, naquele momento, que Zaqueu decidiu mudar,
que Zaqueu decidiu se arrepender, que Zaqueu decidiu encontrar Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus. Mateus tinha evangelizado ele. Com seus olhos fechados, Jesus já tinha se alimentado, se assentado à mesa com Mateus, que era coletor de impostos, e com alguns publicanos. E a teologia diz que Zaqueu já estivera com Jesus naquele almoço, naquele jantar, naquela mesa. Mas naquele dia, Jesus não disse para Zaqueu: hoje me convém entrar na tua casa, porque naquele dia, Zaqueu ainda não tinha tomado a decisão de encontrar Jesus. Naquele dia, Zaqueu ainda não tinha tomado a decisão de abandonar o pecado, de abandonar o roubo, para seguir Jesus. Só no dia que ele decidiu, Jesus disse: hoje me convém entrar na tua casa. Você já esteve com Jesus várias vezes. Você já esteve na igreja muitas vezes. Você já leu a Bíblia várias vezes. Já ouviu muitas pregações. Mas de repente não aconteceu aquele dia de Jesus parar e falar para você: hoje me convém entrar na tua vida, hoje me convém entrar na tua casa, porque ainda não tinha existido essa gana, essa sede, essa vontade de você encontrar de fato Jesus, de você servir Jesus, de você andar com Jesus. E se Ele vê em você hoje essa gana, essa vontade, pode ter certeza que Ele para entrar na tua vida. Jesus está passando por você, está aí na sua frente. E Ele vendo essa vontade, Ele para. Ele diz: hoje me convém entrar na tua casa, entrar na tua história. Hoje me convém entrar na tua vida. Então, seja o Zaqueu hoje, implorando para Jesus entrar na tua vida. Quem sabe amanhã será tarde demais. Quem sabe se você deixar para amanhã, o amanhã não vai chegar. Quem sabe essa é a sua última chance. Então não desperdice a sua chance, a sua oportunidade. Peça para Ele entrar na sua vida. Confesse a Ele os seus erros, confesse a Ele os seus delitos. Resolva abandonar o pecado. Zaqueu naquele dia resolveu restituir quem ele tinha roubado. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque ele resolveu se arrepender, ele resolveu consertar os seus erros. E se você resolve hoje abandonar o passado, abandonar a mágoa, você resolve hoje abandonar a vida ilícita, a infidelidade, a mentira, você resolve hoje abandonar os maus olhos, você resolve hoje abandonar a incredulidade, abandonar a murmuração. Você só vivia reclamando, murmurando, choramingando. Quando você resolve, o Senhor Jesus, Ele diz: hoje houve salvação nessa casa. Entra, meu Deus, entra na nossa vida, entra na nossa casa, meu Senhor Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti.
e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, fala para Ele. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, chame Ele. Entra na minha casa. Oh meu Deus, entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, chame Ele. Minha casa. Vai adorando, vai Entra buscando, na minha vai vida. suplicando o nome dEle. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, Porque o Senhor é meu bem o maior. Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Fala para Ele. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Pode entrar, a porta está aberta, meu Entra Deus. na minha vida. Entra porque a casa é Mexe tua. com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Quero ti. amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Entra, meu Deus, chame Entra na Ele. minha casa. Entra, meu Pai. Derrama Entra o teu na espírito, o minha teu poder. Mexe com minha estrutura. Sara todas as Sara feridas. todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor o Senhor é o meu bem maior. faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aí no seu lugar, com seus olhos fechados, faz uma declaração de amor a Ele. Porque se você já decidiu abandonar o pecado, você já decidiu abandonar a vida ilícita, o Senhor Jesus já está aí na tua casa, já está aí na tua vida, o Senhor Jesus está aí na tua frente. Então faz uma declaração de amor sincera, verdadeira. Pensa em cada palavra que você está falando com Ele. Não fique frio nessa oração não, mas faça do seu lugar o seu santuário com Deus, como se hoje fosse o seu último dia de vida na terra. Busque o Senhor Jesus, adore, fale com Ele com todas as suas forças. Fala para Ele: meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, te enalteço, te exalto. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu rei. Eu estou resolvido a te seguir, resolvido a te servir. Eu resolvo andar com o Senhor, te agradar. Eu resolvo fazer a tua vontade. Eu resolvo seguir os teus passos. Eu resolvo seguir a tua direção, a tua orientação. Vem, meu Deus, e derrama o teu espírito, a tua
presença sobre essas pessoas, faça morada permanente em nós, tenha uma experiência com o Espírito Santo, seja renovado, renovada, seja cheio do Espírito de Deus, da presença de Deus, do poder do Altíssimo. Ele te chamou, te escolheu para fazer novas todas as coisas. Nós te rendemos louvores, nós te rendemos graças, meu Deus, nós te exaltamos, te enaltecemos. Tu és a razão do meu viver, tu és o meu amado, tu és o meu amigo. Eu queria ter palavras bonitas para expressar o meu amor, para expressar, meu Deus, a minha gratidão, para expressar o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, o quanto eu te quero. Ah, meu Deus, vem e derrama o teu Espírito, enche esta casa da tua glória, enche essa pessoa da tua presença, faça nascer aqui um povo forte, pessoas, meu Deus, alicerçadas na rocha. Ainda que venham os ventos que são inevitáveis, ainda que venham as tribulações, as tempestades, nada vai tirar essa pessoa da tua presença, nada vai desanimar essa pessoa, nada vai afastá-la do Senhor. Nós te queremos, te desejamos, ó Deus de Israel. Abraça os teus filhos, abraça o teu povo, abraça a tua igreja, renova, meu Deus, os teus servos, as tuas servas, sejam renovados, avivados, sejam cheios do poder de Deus, da presença do Pai, em o nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, pela fé, crendo que Jesus está aí na tua frente, pela fé, abraça o Senhor Jesus, como uma criança quando corre e abraça o pai, a mãe. Não diga nada, deixa o Senhor Jesus falar. Se brotasse aí no teu peito um gigante dentro de você, é a presença de Deus, é o Senhor Jesus dizendo: eu sou contigo, não temas. É o próprio Deus dizendo: não te assombres, eu sou para dar mais do que o milagre. Ele quer te salvar. Fala: meu Deus, eu jamais vou desistir. Me dê forças, me dê o teu Espírito, me dê a tua presença, me capacita. Eu sei que as lutas, eu sei que as tempestades, eu sei que as tribulações, elas me fazem amadurecer, elas me fazem crescer, elas me fazem crer mais, orar mais, confiar mais, depender mais. Eu sei que as lutas faz com que eu crie raízes profundas. Mas se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a nossa confiança em Ti, é a nossa esperança no Senhor. Se tem uma coisa que nós não podemos perder, é o nosso temor para contigo. Então vem, meu Pai, e faça morada permanente dentro dessas pessoas. Estabeleça o teu trono dentro de nós. Estabeleça a tua vontade. Que tenhamos ouvidos para ouvir a tua voz, somente a tua voz, meu Pai. A quem livrei do abismo, do lugar mais longínquo da terra, eu disse: Tu és meu servo. Ele está falando para você. Meu servo, eu te escolhi. Deus está dizendo: não temas. Não temas,
porque eu não te rejeitei. Que lindo, eu sou contigo. Eu sou contigo, não temas, Nem te espantes, nem te espantes. eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu sou teu amigo. Eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo. Te fortaleço e te ajudo. E te sustento com o meu poder. E te sustento com o meu poder. Eis que serão envergonhados e confundidos todos os que te perseguirem, todos os que te perseguirem. serão todos reduzidos a nada. Serão todos reduzidos a nada. Aqueles que demandam contra ti, Aqueles que demandam contra ti. levante as mãos, o rosto e cante: eu sou contigo. Eu sou Obrigado, meu Deus. Não temas. Faça tudo novo na vida dessas pessoas, meu Senhor. Eu sou teu Deus. Eu sou teu amigo. Eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo. Te fortaleço e te ajudo. E te sustento com o meu poder. Vai adorando, vai contemplando, vai exaltando. Obrigado, meu Deus, pelo fato do Senhor ser comigo. Obrigado por ter nos escolhido, por ter nos chamado no meio de bilhões de pessoas. Obrigado pela tua misericórdia. Aliás, não fosse a tua misericórdia, há muito que teríamos sucumbido, meu Deus. Mas aqui estamos te rendendo louvores, te rendendo graças. Nós queremos a cada dia melhorar como servos do Senhor. Nós queremos a cada dia te agradar mais, te servir mais, te honrar mais. Nós sabemos, meu Deus, que a nossa passagem nesse mundo é muito curta e tem uma eternidade nos aguardando, tem uma eternidade nos esperando. E nós lutamos, corremos, batalhamos para ter a eternidade, para estar contigo durante toda a eternidade. Queremos ouvir somente a tua voz, seguir só os teus passos, só a tua direção, a tua orientação. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Pai, que em alguns momentos da vida ela já pensou em desistir. Em algumas situações ela até achou que estava sozinha, caminhando sozinha. Eu sei que tem pessoas aqui que em alguns momentos ela pensou que o Senhor tinha desistido dela.
como se ela estivesse caminhando na areia e ela estava vendo os teus passos do lado dela, caminhando lado a lado com ela. E teve aquele dia, ou aquele momento, ou aqueles dias que ela olhava e ela só via os 2 passos, um par apenas de pegadas na areia, como se ela estivesse sozinha, como se o Senhor tivesse desistido dela. Mas era nesse momento que o Senhor a carregava no colo, porque o Senhor nunca desistiu de nós, nunca desistiu dela. O Senhor Jesus nunca desistiu de você, nunca lhe abandonou, nunca vai lhe abandonar. Receba o Espírito dele, a presença dele, receba os cuidados dele, em o nome do Senhor Jesus. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, fiz o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas, de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cena das horas felizes, e a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente o meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, naquele instante sagrado, que Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. naquele instante sagrado, naquele instante sagrado, que Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. e você que crê nisso, que nas horas de angústias, de dor, de desespero, de perdas, você que crê que Jesus estava lhe carregando, ou está lhe carregando, que você está vivendo esse momento, se você crê nisso, coloque as suas mãos na sua cabeça e fala: Senhor Jesus, que o teu Espírito,
que a tua presença, que a tua palavra venha permanecer na minha mente, na minha vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Ainda em pé, leia comigo esses versículos de 1 Coríntios, deixa eu só acender aqui, pelo menos uma luz, né? 1 Coríntios 1, versículo 26 em diante, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu coisas humildes do mundo e as desprezadas, as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós, no lugar do Senhor Jesus, escolheríamos os 12 apóstolos que Ele escolheu, com as qualificações daqueles 12 homens? Nós, no lugar do Senhor Jesus, escolheríamos a nós? Ou nós iríamos procurar pessoas mais qualificadas? O Deus vivo, que amou o mundo a ponto de dar o próprio Filho para salvar o pecador, escolhe 12 homens, que nenhum de nós escolheríamos eles, para espalhar o Evangelho, para espalhar a palavra de Deus, para levar a salvação para o mundo inteiro. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus escolheu 12 homens, que humanamente falando, nós não escolheríamos. E esses 12 homens que não eram nada, cheios do Espírito Santo, passaram a ser instrumentos de Deus e levaram a palavra de Deus para o mundo inteiro. Ele disse que enviaria poder ao derramar sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém e nos confins da terra. E nós, que somos às vezes tão exigentes, querendo que Deus, ao estalar do nosso dedo, nos atenda de imediato, às vezes somos tão neófitos, somos tão crianças, nós queremos falar de tudo na internet, queremos saber de tudo, e às vezes no que deveríamos saber, ou no básico que deveríamos conhecer da palavra dele, nós nem isso nos aprofundamos. Porque quando você nasce de Deus, quando você tem o Espírito de Deus, você nasceu de Deus, está escrito, você vence o mundo. Você vai passar por aflições? Muitas. Você vai passar por perseguições? Muitas. Você vai passar por dificuldades? Vai. Mas porque você nasceu de Deus, você jamais vai deixar Deus. Você jamais vai abandonar a Deus. Você jamais vai se afastar de Deus. Quem são os 12 homens que Deus escolheu? Porque a gente está acostumado a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente começa a pensar, a imaginar que Marcos era dos apóstolos, era 12, fazia parte dos 12. E eles não faziam parte dos 12. Jesus escolhe Pedro
que você já conhece, sabe que ele era turrão, bruto, era o apóstolo que falava demais, falava sem pensar. Jesus, escolhendo Pedro, impulsivo e etc., parecia que ele era uma pessoa que jamais seria lapidada. Jesus coloca o apelido nele de Rocha. Em alguns momentos, Jesus chamava ele de Rocha, de Pedro, Rocha. O nome dele era Simão. Jesus estava dizendo: eu quero que você seja uma rocha. Quero que você seja solidificado na rocha, alicerçado na rocha. Em outros momentos, quando Jesus ia chamar a atenção de Pedro, ele dizia: Simão, Simão. Em outras palavras, você está deixando de ser quem eu quero que você seja, para voltar a ser o homem que você era, o Simão. Não volta a ser o Simão, não. Você vai ser a rocha. E o mesmo homem, Pedro, que depois nega Jesus, o Senhor Jesus dá a ele a incumbência dele começar a igreja de Cristo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro morre crucificado e pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, que ele não era digno de ser crucificado como o seu Senhor. Um dia, ele negou Jesus. Disse que não o conhecia, com medo da morte. Depois, cheio do Espírito Santo, ele prega lá em Atos. 3.000 pessoas são batizadas. A sombra de Pedro, a Bíblia diz que ele passava e a sombra dele curava. Ressuscitou Dorcas. Deus o usou de uma forma extraordinária. E no fim da sua história, da sua vida, ele não fugiu da morte ou não negou a fé. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Aí você vai ver a história desses 12 homens. André, como nós já falamos, abre aí a sua Bíblia no livro de André. Você não tem o livro de André, porque era o apóstolo das pequenas coisas. Foi André que evangelizou Pedro, que era irmão de Pedro. Foi André que levou Pedro para conhecer Jesus. André não se importava em evangelizar, em levar pessoas até Jesus, e outro discípulo, outro apóstolo, levar a fama de ganhador de almas. Foi André que pegou o menino que estava com 5 pães e 2 peixes e levou até Jesus. André, ele observava as pequenas coisas. Depois do dia de Pentecostes, depois do recebimento do Espírito Santo, você não ouve mais falar dele, mas a teologia diz que ele evangelizou o leste europeu, e ele é considerado padroeiro da Rússia, por exemplo. Ele foi morto numa cruz em formato de X. Não pregaram ele, mas amarraram ele para que a tortura fosse maior. E diz a Bíblia que os 2 dias que ele ficou preso nessa cruz, as pessoas que passavam, ele falava de Jesus para elas. Ele agonizando, ele falava de Jesus até na hora da morte. Tiago, ele era uma espécie de Elias dos apóstolos. Era conhecido como o apóstolo fervoroso. Foi ele que falou para Jesus, lá na região de Samaria, falou assim: manda o fogo vir sobre esses samaritanos, porque foi naquela região que Elias mandou o fogo descer na época e matou os soldados. Tiago, ele era tão zeloso que o fervor dele, a fé fervorosa, fazia ele ser também bruto, fazia ele ser uma pessoa meio radical. Foi Tiago que falou para a mãe falar com Jesus, para, na glória, colocar ele sentado de um lado e o irmão dele do outro. E Jesus falou assim, quando a mãe de Tiago falou: Senhor, manda que o meu filho senta um à sua direita, o outro à sua esquerda, na glória. E Jesus falou: eles podem beber o cálice que eu bebo? E Tiago disse:
Sem saber qual era o cálice, Tiago falou: eu posso beber. E Jesus falou: ainda que beba, mas o assentar-se à direita ou à esquerda não compete a mim, mas o meu Pai. E a história, a teologia diz que por conta dessa palavra, que ele disse que podia beber o cálice de Jesus, ele foi o primeiro dos apóstolos, sem contar Judas, mas o primeiro dos apóstolos a morrer. A sua trajetória foi curta, como a de Jesus foi curta. 12 anos de ministério. Ele foi morto, decapitado, está lá em Atos. Fala sobre a morte de Tiago. Foi quando prenderam Pedro, mataram Tiago decapitado. O trajeto de Jesus, a trajetória foi curta, de Tiago também foi curta. Filipe era o apóstolo que fazia contas. Quando Jesus falou assim: dai vós mesmos de comer 5.000 pessoas. E Filipe fez contas e falou: mas Senhor, 200 denários, 200 dias de trabalho, não daria para comprar pão para todo mundo. Ele fazia as suas contas, ele queria mais ou menos uma explicação de como o milagre iria acontecer. Todos eles tinham os seus defeitos, todos eles tinham as suas fraquezas, as suas falhas. E Jesus os escolheu assim. Jesus te escolheu, mesmo você sendo fraco, mesmo você tendo as suas fraquezas. Jesus te escolheu porque ninguém te escolheria. Jesus me escolheu porque ninguém me escolheria. Eu estava falando ontem com alguns pastores, eu disse o seguinte: hoje eu não tenho nenhum problema, mas nada, a zero de preocupação com respeito a qualquer coisa que falarem do meu nome, porque eu não tinha nome quando Jesus me chamou. Eu era viciado em crack, eu era drogado, viciado, jogado na rua. Eu era um viciado, cracudo, e Jesus me chamou sendo um viciado. Então hoje, se alguém falar bem ou falar mal, criticar ou não criticar, para mim não faz diferença nenhuma. Porque não é o meu nome, eu luto pelo nome de Jesus. O meu, eu não tinha nome quando ele me chamou. Esses homens aqui, por conta da igreja romana, foram colocados como padroeiros de alguns lugares. Mas eles nunca quiseram a glória. Nunca chamaram para si a glória. Cheios do Espírito Santo, eles sempre trabalharam, lutaram até o último segundo, até o último minuto, para levar pessoas a Jesus. Você sabe que Tiago morreu decapitado, 12 anos de ministério, e diz a Bíblia que o homem, o soldado que foi pegar ele na prisão, para levar ele para o julgamento, nesse caminho que o soldado está levando Tiago para o julgamento, Tiago dá o testemunho para esse soldado. Esse soldado se converte, assume que é cristão. Quando ele chega para o julgamento, ele diz assim: ó, eu quero dizer o seguinte, está aqui Tiago, e eu quero dizer que, pelo que eu ouvi dele, eu também me torno um cristão. E os dois foram decapitados juntos. O homem que assumiu ser cristão por conta do testemunho, na hora da morte, ele ainda salvou uma alma para Jesus. Aí você vai ver Natanael, que era sincero, falava na lata. Mateus, coletor de impostos. Quando Jesus chama Mateus, depois você vai ver na Bíblia, Mateus chama os seus amigos publicanos, coletores de impostos, que eram considerados ladrões. E Zaqueu está ali naquela mesa, e Jesus vai lá comer com eles. Naquele dia, Jesus não falou para Zaqueu: hoje me convém entrar na tua casa. Mas depois disso, quando Zaqueu desperta a sede, a vontade de encontrar Jesus, sobe na árvore, Jesus diz: hoje me convém entrar. Por isso que Jesus falou: hoje me convém entrar, porque naquele dia, Zaqueu esteve com Jesus, conversou com Jesus, mas Jesus não viu nele o que viu no dia que ele subiu na árvore, desejoso a encontrar Jesus. Aí você tem o Tomé. Nós apedrejamos muito Tomé.
A gente fala, você é Tomé, tem que ver para crer, mas você não sabe quem foi Tomé. Qualquer dia eu vou falar com mais detalhes. Tomé foi um que disse para Jesus que era melhor morrer junto do que separado. Quando Jesus falava que ele ia morrer, que ele ia para a cruz e tal, Tomé dizia assim, não é melhor a gente morrer todos juntos, porque aí pelo menos a gente vai todos juntos para o lugar que o Senhor também vai? Tomé era tão, como que eu posso dizer, sentimental, que ele entendia que era melhor morrer com Cristo do que sem o Cristo. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, que dizem, antes de Jesus ir, falaram para Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus não podia voltar em Betânia, porque Jesus tinha sido apedrejado, queriam matar Jesus. Os discípulos suspiraram quando Jesus não foi no dia que falaram que Lázaro estava doente, porque os próprios discípulos, está lá em João 11, disseram assim, eles vão nos matar se a gente for lá. E Tomé diz assim, mas é melhor morrer todo mundo junto, do que separado. E aí, quando Jesus demora e vai, depois de 2 dias para lá, Tomé, está escrito lá que Tomé diz assim, vamos com o mestre para morrer. Em outras palavras, é melhor a gente morrer com ele do que sem ele. Quando Tomé disse para os discípulos, os discípulos falaram para Tomé, Jesus ressuscitou e apareceu para a gente, e Tomé não estava naquele dia, a teologia diz que provavelmente ele estava chorando em algum canto, porque ele era tão apegado a Jesus, ele era tão dependente de Jesus, que ele devia estar chorando em algum canto. Aí os discípulos falaram assim, Jesus apareceu para a gente, aí Tomé falou assim, eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida. Em outras palavras, como que ele pode ter aparecido para vocês e não apareceu para mim? Que ele sabe do quanto eu dependo dele, do quanto eu sou dependente dele. E Jesus aparece 8 dias depois e fala, Tomé, bota o dedo aqui. Então, depois tem um outro Tiago, que no hebraico tem uma sigla lá, que ele era conhecido como Tiago o Menor, ou no nosso popular linguajar, Tiaguinho, porque supostamente ou ele era o mais novo ou o menorzinho da turma. Chamavam ele de Tiaguinho. Simão, o Zelote. Depois teve dos 12, Judas Tadeu, que não é o Iscariotes. Judas Tadeu e Judas, o Iscariotes que todos nós conhecemos. Então, honestamente, você tem tanto tempo de Bíblia, e se perguntasse quem são os 12 apóstolos, você não sabia. Exceto um ou outro. E se procurar saber de fato quem foi cada um, você vai se surpreender. Você vai se achar em algum deles. E Jesus escolheu. E todos eles foram usados por Deus. João foi o último a morrer. Foi exilado na ilha de Pátmos. Como se prendesse ele assim, você vai ficar nessa ilha aí. E aí lá na ilha de Pátmos, Deus dá a João a revelação de Apocalipse. A grande revelação de Apocalipse. Deus escolheu a gente. Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida e através da sua vida. É só você permanecer. As lutas que você está enfrentando, é Deus te preparando. E essas lutas não são nada comparadas às lutas que eles enfrentaram, ao que eles viveram, ao que eles viveram por amor a Jesus, por amor a Cristo. Paulo, você já sabe, o último dos apóstolos, mas Deus fez dele algo extraordinário. Mas antes ele teve que cair do cavalo.
literalmente. Ele encontrou Jesus quando ele caiu do cavalo. Ele era perseguidor da igreja. E quando ele cai do cavalo, ele encontra o Senhor Jesus. Tem momentos que Deus tem que permitir a gente cair do cavalo para ver se a gente se converte. Uma coisa eu sei. Ele vai fazer algo extraordinário através da sua vida. É só você permanecer na vontade dele, seguindo os passos dele. Você já sabe que Judas, o traidor, provavelmente se ele tivesse se arrependido, de fato e de verdade, Jesus tinha perdoado. Ele não se arrependeu para Deus, ele se arrependeu para os homens que ele recebeu as 30 moedas, devolveu as 30 moedas. E nem os homens quiseram aquelas 30 moedas, porque falaram, isso aqui é preço de sangue. E os homens, como se fosse uma procuração, compraram o campo de sangue, que a Bíblia fala e tem lá em Israel até hoje, que foi justamente no lugar que Judas, ele foi se enforcar, ele não morreu enforcado. Em Atos 1 diz que ele, precipitando-se, caiu num penhasco e as suas entranhas se derramaram. A teologia deixa claro que ele, na árvore que ele foi se enforcar, ficava exatamente o penhasco. Ou o galho quebrou, ou a corda que ele usou quebrou, e ele caiu naquele penhasco e as suas entranhas se derramaram. O seu sangue se derramou naquele campo, que foi comprado com o dinheiro das 30 moedas. Mas não foi Judas que comprou. Os próprios homens que compraram. Os fariseus da época. Então, Jesus te escolheu. Jesus, em momento algum, tratou Judas com desdém, sabendo que ele era o traidor. Sabendo que ele ia trair. Em momento algum, Jesus foi rude com ele. Em momento algum, Jesus foi duro. Jesus amou, Jesus honrou como honrou todos os outros. Mas é uma escolha que nós fazemos. Coloque as mãos no coração. Meu Pai, obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter me escolhido. E se eu não estou atendendo às tuas expectativas, me ajuda. Me perdoa e me ajuda a ser o discípulo que o Senhor quer que eu seja. Me ajuda a fazer a tua vontade, não a minha. Que a tua vontade seja feita na minha vida. Que seja feita a tua vontade em nós. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. E quem crê, diga assim seja. É essa oração que você tem que fazer. Meu Deus, que seja feita a tua vontade. Porque também nós, no lugar de Deus ou no lugar de Jesus, nós iríamos pensar assim, então agora esses 12 cheios do Espírito Santo, eu vou deixá-los viver pelo menos 1000 anos. Para eles irem pregando, então eles vão ser eternos, vão pregar até a volta de Jesus. Porque eles vão poder dizer, hoje, 2020, Pedro estaria pregando na televisão, no rádio, dizendo, eu andei com Jesus há 2000 anos atrás, ele me deu imunidade, ele me deu a eternidade para salvar, para mostrar o poder dele. E mais almas na nossa cabeça seriam salvas. Mas você vê, um morreu com 12 anos de ministério. O tempo foi curto. E Deus usou esses homens para revolucionar a história. Escolheu as coisas loucas para confundir aqueles que se acham sábios. Então Deus te escolheu. É só você permanecer na vontade dEle.